às necessidades de vocês em função do concurso agora. Então, a gente começa a partir de agora a dar esse curso uma abordagem mais gramatical mesmo, tá? Então, a gente já começa hoje vendo a questão da pontuação, que é um recurso muito presente e frequente nos concursos, tá? Patrícia, sim, mas pergunta, depois a gente vai voltar àqueles exercícios. Vocês fizeram? Ótimo. Se vocês fizerem, vocês poderiam me entregar, eu levo para casa, eu faço uma revisão e trago no nosso próximo encontro. Tá? Então, quem quiser entregar aqueles exercícios anteriores, que eram muitos e muito bons, inclusive, né? Não podemos perder. Bom, eu trouxe então um material para a aula, para vocês acompanharem. E tenho também disponível um outro material, que é um pouco mais completo que esse, não que esse não seja bom também, muito bom. Aí, se vocês quiserem providenciar a cópia, depois eu posso disponibilizar a vocês, ok? Mas esse tem uma abordagem bastante completa. Bom, o nosso encontro hoje a gente tem apenas 1 hora, então eu vou tentar ser assim, o mais objetivo possível para que nós não tenhamos nenhuma perda e consigamos dar conta do assunto de hoje, certo? Então, bom, sem dúvida alguma, acredito que para vocês também, o sinal de pontuação que mais causa dúvida e desconforto na hora de escrever é a vírgula. A danadinha dessa vírgula, né, causa, sem dúvida alguma, muita dúvida na hora da produção de um texto escrito, não é verdade? Eu gosto sempre de dizer o seguinte, muita gente acredita que a vírgula seja uma forma, há quem diga que você respirou, põe uma vírgula no texto. Na verdade, não é isso, né? O seu aparelho respiratório nada tem a ver com a sua produção de texto. Você, ao ler, pode fazer pausas que não necessariamente estejam marcadas por uma vírgula, né? Então, não tem nada a ver. Você respira e lê, faz pausas, inclusive na leitura, onde não há vírgulas. Então, isso não é um fato, né? Não é verdade. Os sinais de pontuação, eles são, na verdade, melódicos e sinais de pausa. Nós vamos começar com a vírgula, então, que é o que causa mais dúvida na hora de escrever. Vejamos, emprega-se a vírgula, no primeiro caso, acompanhe comigo, para separar termos que exercem a mesma função sintática. Então, se você tem um sintagma maior, mais longo, que tenha vários componentes, esses componentes nessa intercalação vêm separados por uma vírgula. O exemplo é muito bom, olha. Deu-me livros, revistas de arte, discos antigos e CDs. Tudo isso é o objeto direto e vem nessa intercalação separado por vírgulas. Aí não tem nenhuma dúvida não, né? É tranquilo. Para isolar o aposto, que é aquele termo explicativo, né? O resto, as louças, os cristais, os talheres, irá nas caixas menores. Estão vendo aí os exemplos? Tá claro? O que é um aposto aí, né? É o que está explicando o que é esse resto, né? Para isolar o vocativo, que é aquele termo que você se utiliza para chamar alguém. Então, você ouviu, Maria? Né? Que notícia estranha, não é verdade? Então, se eu desse assim, uma frase, por exemplo, se aparecesse no concurso uma frase assim, marcando um vocativo. Maria, não se esqueça de trazer os documentos. Depois de Maria, vocês colocariam ou não uma vírgula? Sim, está se dirigindo a ela. Sim, é um vocativo, então teria uma vírgula. Maria, vírgula, né? Não se esqueça de trazer os documentos. Agora, se essa mesma frase não estivesse marcando um vocativo, se fosse apenas um sujeito, Maria, não se esquece de nos trazer os documentos. Aí não teria, porque como nós vamos ver, não se deve colocar vírgula separando sujeito do verbo, tá? É considerado um pecado capital pela gramática, né? Para isolar o adjunto adverbial, quando ele é extenso ou quando se quer destacá-lo. Em geral, isso acontece quando ele vem
antecipado na frase. Então, esse à noite é o adjunto adverbial, né? Faça um curso de inglês intensivo. Se essa frase estivesse em outra ordem, na ordem direta do português, que é SVO, sujeito, verbo, objeto, nós não teríamos a vírgula, né? Se fosse faça um curso de inglês intensivo à noite, não teria vírgula, entenderam? Quando eu antecipo esse adjunto adverbial, aí necessariamente eu devo marcá-lo por uma vírgula, tá? Para isolar expressões explicativas, como isto é, por exemplo, ou melhor, a saber, ou seja, então tais expressões são sempre marcadas por uma vírgula, tá? Elas vêm sempre entre vírgulas. Para isolar o nome de um lugar, anteposto à data, né? São Paulo, 20 de dezembro. Agora, o que causa mais vírgula não é realmente o que aparece nesses primeiros momentos, nesses primeiros exemplos. É o que vem agora em relação da vírgula no interior do discurso escrito entre as orações, né? Então, vejam os exemplos. Emprega-se a vírgula entre as orações coordenadas. Emprega-se a vírgula para separar as orações coordenadas assindéticas. Bom, as orações coordenadas são aquelas orações que não mantêm entre si uma dependência sintática. E quando elas são assindéticas, é porque elas não são introduzidas por uma conjunção. Por exemplo, por um mas, ou porém, o e, o porquê, ou depois. Né? As assindéticas não são introduzidas por uma conjunção. Então, olha o exemplo. Foi à porta, espiou, correu para dentro assustado. Viram? Então, aqui você tem uma vírgula. Nas outras, são as orações coordenadas sindéticas, com exceção das introduzidas pela conjunção i. Isso não significa dizer que nunca, como dizem por aí, que nunca haverá vírgulas antes do i. Não é verdade. Haverá casos em que você colocará uma vírgula sim. Por exemplo, quando você tem sujeitos diferentes. Aqui você tem, por exemplo, Maria foi ao teatro e Joana foi ao cinema. São dois sujeitos diferentes, então aqui você tem a vírgula juntando essas duas orações, tá? Acredita-se que se você tem o i, não tem nunca a vírgula. Tem sim, há casos em que você mantém essa vírgula, né? Bom, o exemplo talvez seja engano meu, mas acho agora mais sereno. Vem logo na explicação abaixo, nesse material que eu separei para vocês. Observação. As orações coordenadas sindéticas unidas pela conjunção i podem vir separadas por vírgulas. Quando tem sujeitos diferentes, que é o caso que eu acabei de citar, né, a criatura desviou-se e, ao cabo de 1 minuto, as linhas moveram-se. Né? E quando a conjunção é repetida várias vezes, né, queria não ver e abaixava os olhos.